Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. E a aula é sobre o capítulo 5, Célula, Unidade Fundamental da Vida, parte 1. Para a gente começar a entender sobre a célula, nós precisamos conceituá-la. Então, o que são células? São unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Então, as células, normalmente, elas são células microscópicas, ou seja, a gente não consegue vê-las a olho nu. E a sua unidade de medida é o micrômetro. Então, o micrômetro ele é menor que o milímetro. Então, a célula é muito pequenininha. Com algumas exceções, nós temos algumas células que são células macroscópicas, como, por exemplo, a gema do ovo. Com relação à estrutura da célula, nós temos três regiões básicas, que é o núcleo, que é a região central da célula, onde está guardado o nosso DNA, o citoplasma, que serve para preenchimento da célula e onde vai ficar ancorada as organelas, e a membrana plasmática, que vai proteger a célula dos fatores externos. Nós temos dois tipos de células, as células procariontes e as células eucariontes. Qual a diferença? Nas células procariontes, nós não vamos ter um núcleo bem delimitado, como mostrei na figura anterior. Nós vamos ter ausência de organelas membranosas e nós vamos ter ausência de citoesqueleto, que vai ser responsável aí pela estrutura celular. Já na célula eucarionte, nós vamos ter um núcleo bem organizado, delimitado pela membrana nuclear. Vamos ter, sim, as presenças de organelas membranosas e a presença do citoesqueleto. Bom, nas células eucariontes, eu ainda posso subdividi-las em dois grupos, que são células de origem animal e células de origem vegetal. Mas, professora, qual é a diferença? Bom, primeiramente, a célula vegetal ela vai ter, além da membrana plasmática, uma parede celular. Fora isso, nós vamos ter algumas organelas que vão diferenciar a célula animal da vegetal, como, por exemplo, o cloroplasto, que só está presente em célula vegetal. Bom, agora nós vamos focar especificamente na membrana plasmática. Então, o que é a membrana plasmática? É uma estrutura que delimita a célula separando o meio intracelular do meio externo, ou seja, separando a parte de dentro da célula da parte de fora do nosso corpo. E qual é a função da membrana plasmática? Delimitar e manter a integridade da célula, bem como servir de barreira seletiva. Como assim barreira seletiva? Só passa pela membrana plasmática água, oxigênio e outros nutrientes, certo? Então, ela delimita aí o que vai entrar e sair da nossa célula. E aí, um modelo que representa a estrutura da membrana plasmática é conhecido como mosaico fluido, que foi descoberto em 1972 por Singer e Neil Coulson. Então, o que era esse modelo? As peças elas eram agrupadas em forma de quebra-cabeça. E nós tínhamos aí as proteínas transmembranas, que são essas em lilás, as glicoproteínas, os glicolipídios e os lipídios do tipo fosfolipídio, que fazia a composição da membrana plasmática. A membrana plasmática também vai ter algumas especializações. Nós vamos ter o glicocálice, que serve para aderir uma célula à outra, os desmossomos e as interdigitações, que vão servir também para a união das células, só que os desmossomos vão grudar uma célula à outra como se fosse um adesivo. Já as interdigitações vão ser tipo presilhas entre uma célula e outra, unindo-as. E nós temos também as microvilosidades, que são expansões da membrana, que vai auxiliar na maior absorção de água e nutrientes para a célula. A parede celular, como eu já havia falado, ela só está presente em alguns seres vivos, como vegetais, bactérias, fungos e protozoários. Para que ela serve? Para dar uma melhor resistência e uma melhor sustentação. Qual a sua composição? Ela pode ser de três tipos. Ser composta por celulose, ser composta por quitina ou ser composta por sílica. E ainda pode ser composta por peptidoglicano, que é no caso das bactérias.
Nos vegetais, normalmente essa parede celular ela é composta por celulose. Então, é o que vai gerar aí a cor mais esverdeada das plantas. Nos fungos, ela é composta por quitina. Então, se você pegar um cogumelo, você vai ver que naquela parte de cima, que a gente chama de chapéu, ela tem uma certa resistência, justamente por conta da quitina. E a sílica, que é muito comum também nos protozoários, certo? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Eu espero que todos tenham entendido. Eu estou deixando aí uma tarefinha para vocês fazerem. Qualquer dúvida, só falar comigo. Então, até a próxima aula e tchau!